A expansão da soja no Cerrado, por meio de abertura de novas áreas, diminuiu e atingiu a menor taxa em 18 anos. É o que indica um estudo elaborado pela AgroSatélite, feito a pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Os dados apontam que os 215 mil hectares anuais registrados entre 2001 e 2006 foram reduzidos para 73 mil hectares ao ano, de 2014 a 2018. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e tem 52,5% da área coberta por vegetação nativa. Sobre o tema, a gente conversa agora com o presidente da ABIOV, André Nassar. Nassar, muito boa tarde. Qual o objetivo de vocês de mapear a produção de soja no Cerrado? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Obrigado. O nosso objetivo é que nós somos grandes exportadores de soja, né? Hoje o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. E o mundo hoje, ele quer informação, ele quer saber como a produção, como os produtos têm sido produzidos, alimentos principalmente. Então, o objetivo da ABIOV é gerar essa informação para justamente ocupar um espaço, porque se a gente não gera informação, outros vão gerar uma informação que leva a uma análise negativa, uma análise irreal da situação brasileira. Então, a gente entende que, como o nosso negócio é exportar, nós temos que gerar a informação para explicar para os nossos clientes e importadores o que está ocorrendo de verdade aqui no Brasil. Você aponta nesse estudo que é a menor abertura diária destinada à produção de soja em 18 anos. O estudo indica qual foi a motivação para levar a esse dado? Então, o que está acontecendo, né? A gente quis deixar claro um processo que já vem ocorrendo. Se a gente pegar aquele dado mais antigo que você mencionou, os 200 e poucos mil hectares lá atrás, aquilo representava 30% da expansão. Hoje, o dado de 73 mil hectares representa 7%. Então, hoje, um produtor rural, quando ele vai expandir a produção dele de soja, 93% em área já aberta, quer dizer, aberta no passado, e apenas 7% em áreas de conversão, quer dizer, convertendo o cerrado. Isso, para nós, tem um valor muito grande. Por quê? Porque há uma discussão enorme dizendo que o Brasil é campeão de desmatamento e nós temos que mostrar na soja que isso não é verdade. Claro que o processo de tomada de decisão do produtor está mudando, né? Devido aos riscos de você abrir área, toda a parte documental para seguir toda a norma, você precisa de autorização de supressão, tudo isso está levando o produtor a buscar saídas que deem retorno mais rápido, que é principalmente expandindo em áreas já abertas. Agora, essa supressão que você menciona, ela tem uma regulamentação via lei, né? A gente tem, à medida que órgãos ambientais autorizarem, essa supressão pode ser feita. E isso poderia acontecer também no bioma cerrado. O que aconteceria como uma consequência é que a ABIOV ou as empresas associadas não têm interesse de comprar soja que seja fruto de novas aberturas de área? Não, no Cerrado a gente não tem essa política, né? Tem a moratória da soja, é uma política restrita ao bioma Amazônia, a produção de soja no bioma Amazônia, mas no bioma Cerrado, onde tem 50% da soja do Brasil, que são 18 milhões de hectares, a ABIOV não tem nenhuma política de não comprar. O que a gente faz, daí a razão do estudo, é informar o nosso cliente quanto da produção está associada à abertura de área e quanto da produção está associada à expansão em área já aberta. E como o crescimento da soja está se dando principalmente em áreas já abertas, nós temos que usar essa informação a favor do Brasil, a favor do produtor e a favor do nosso negócio de exportação. Por isso que a gente gera essa informação. Claro que o nosso cliente lá fora vai dizer, mas e esse 7%? Aí a gente discute os 7%. A solução não será, em hipótese alguma, uma política de não comprar do produtor. Mas a informação a gente vai gerar, a gente vai informar o nosso cliente quanto que tem de área desmatada e quanto que é expansão em área aberta. Hoje, se o produtor quiser abrir uma área, dentro da legalidade, sempre deixando isso muito claro, fazer a supressão de uma área, seguindo as regras, as leis do Brasil, ele encontra nas tradings internacionais um potencial comprador ou a gente já observa que a lógica de mercado mudou e que o cliente está optando por um outro tipo de produto?
Não, no Cerrado a gente não faz restrição. Quer dizer, o produtor que abriu legalmente, ou seja, ele está dentro do Código Florestal em termos de reserva legal, que no Cerrado pode ser 35% ou 20%, né? E ele abriu com as devidas autorizações de supressão, evidentemente as empresas da Abiov continuam comprando, defendem a soja desse produtor, porque foi feito com abertura legal. O que existe é que tem alguns mercados, principalmente os europeus, que têm nos pedido para exportar soja, mesmo vindo do Cerrado, de área não desmatada. Nós vamos atender isso, mas jamais deixando de comprar do produtor. Originaremos soja em área não desmatada e essa soja será enviada para a Europa. Mas a grande maioria dos mercados fora do Brasil só está preocupado na garantia de que há legalidade e que a gente conhece e que a gente tem a chamada rastreabilidade da origem. Essas duas coisas a gente já conhece, a gente já faz como trade. Qual é o próximo passo nas questões de conduta ambiental, sustentabilidade e produção, para que o nosso produtor fique atento a uma tendência, porque muitas vezes o que passa a ser cobrado pelo produto que se faz aqui no Brasil supera a própria lei, entra numa tendência de mercado daquilo que o cliente mesmo está pedindo, o que a Abiov enxerga como uma tendência e que não há um caminho de retorno nesse aspecto. A questão de exportar soja sem desmatamento é uma tendência, né? O que a gente não pode, em hipótese alguma com o país, é acelerar esse processo. A gente tem que explicar que o desmatamento no Brasil ele é permitido por lei e, mais do que isso, mostrar que isso a gente não conseguiu fazer, tá, Kelly? Isso é muito importante, mostrar que cada tonelada de soja, vamos dizer assim, cada hectare de soja que sai do Brasil, ele sai com 20%, 35%, 50% ou 80% de reserva legal. A gente precisa agora, da mesma forma que há uma percepção lá fora de que a nossa soja, existe soja em área desmatada, apesar de ser uma minoria, conforme a gente mostrou nesse estudo, a gente precisa agora mostrar lá fora que quase 100% da soja que a gente exporta, ela carrega junto um monte de serviços ecossistêmicos e carbono que estão contidos dentro da reserva legal do produtor, que de fato é algo que só existe no Brasil, não existe em outros países. Então a gente tem que virar esse jogo nessa direção. Tá certo. André, a gente teria muito mais para conversar, inclusive sobre essa supressão que é feita dentro da lei, como transformar isso em um valor para o mercado e todos esses detalhes. Eu já te convido para voltar outras vezes para esse bate-papo. Por hoje eu te agradeço e desejo uma ótima sexta-feira. Obrigado, boa tarde. Para você também.